Amém? Vamos para a palavra então, irmãos. Deixa eu compartilhar uma palavra com você essa noite. Essa série sobre milagres, quando o céu toca a terra, ela tem sido muito impactante, porque ela sempre mexe com a gente primeiro. Eu costumo dizer aqui, às vezes a gente sai no domingo, e as pessoas às vezes comentam sobre a palavra, ou mandam uma mensagem e falam: rapaz, tem a convicção que falou primeiro comigo. Sempre serve para todos nós, principalmente para a gente que está aqui ensinando, para a gente que está aqui liberando uma palavra, ministrando. Certamente serve primeiro para a gente, amém? E eu queria falar sobre pessoas que são curadas, pessoas que são saradas, para que elas possam acessar novos ambientes. Perceba que não é novos lugares, amém? Perceba isso porque é importante. Você vai ver nesse texto que Jesus, atuando de íntima compaixão, curando pessoas, por vezes ele fala coisas que, se você não entender no Espírito, não tiver uma revelação da palavra, você vai achar que Jesus até está se contradizendo, como nesse texto que a gente vai ler aqui. Então eu quero falar sobre uma cura da nossa visão, irmãos. Por quê? Porque visão distorcida, uma visão que não é clara, ela vai comprometer o nosso destino, amém? Ela compromete a sua caminhada. Então, se você for olhar isso de forma natural, você vai perceber que se você tiver dificuldade de visão, você vai ter dificuldade de caminhar. E assim é também no reino do Espírito. Por isso, como a gente tem dito aqui em todas as quintas, não é só uma mensagem que fala literalmente aquilo que está escrito, mas existem aqui revelações do reino de Deus, que certamente Deus vai trazer clareza para mim e para você nessa noite, amém? Então nós vamos falar da visão distorcida à visão clara, o milagre que nos liberta do engano. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, do 22 ao 26, fala da cura de um cego. Diz assim, a minha versão está na NAA, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Perceba que algumas pessoas carregaram, porque disse assim, e lhe trouxeram um cego. Pessoas carregaram ele até Jesus. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, ou seja, existia um lugar onde esse cego habitava. E Jesus, então, quando esse cego é apresentado para ele, ele pega o cego pela mão e ele tira o cego daquele ambiente e leva ele para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, presta atenção nisso, porque aqui diz que ele estava recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente. Num primeiro momento esse homem estava recuperando a visão, mas num segundo momento a palavra diz que ele vê claramente, irmãos. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. É isso que Jesus quer de mim e de você. E Jesus o mandou para casa. Olha que curioso, Jesus o mandou para casa. Onde ele morava, irmãos? De onde ele foi tirado? Onde era a casa dele? Era lá em Betsaida. E Jesus então fala assim, e Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre de volta na aldeia. Irmãos, o cego aqui nessa passagem representa não apenas alguém com uma deficiência física, mas alguém envolto em trevas por falta de clareza. E o que Jesus está trazendo para ele é clareza. Depois a gente vai chegar nessa parte do finalzinho aqui, que às vezes a gente fica assim: como assim? Jesus mandou ele voltar para casa, mas falou para ele não entrar na aldeia, mas ele morava lá. É porque Jesus não está falando de coisas naturais. Amém? Jesus não está aqui falando de coisas naturais. Perceba que o texto nos revela uma condição mais ampla espiritualmente do que simplesmente uma condição fisiológica. A cegueira é uma condição física, fisiológica, mas o que Jesus está revelando aqui é algo muito mais poderoso, irmãos. Portanto, essa passagem não só retrata um ato milagroso, como também revela a necessidade da iluminação da nossa consciência no Espírito, discernimento no Espírito. Tanto a gente fala disso aqui. Por isso ele começou a recuperar a visão, mas depois, durante o processo, na segunda vez, a palavra diz que ele viu claramente. O que nós precisamos nesses dias? Ver claramente.
mente, ter uma visão clara, esclarecida, uma revelação daquilo que Deus tem, irmãos. Irmãos, não adianta apenas enxergar, é necessário ter clareza daquilo que se vê, porque muitas vezes a gente está enxergando, mas será que a gente tem clareza do que a gente está vendo? Será que a gente consegue perceber a essência do que a gente está vendo? Ou será que a nossa visão ainda está superficial? Será que a gente ainda está no processo de recuperação? Que no processo de recuperação ele viu os homens como árvores. E coisa terrível é ver pessoas como objetos, como plantas. Mas depois de um toque mais profundo de Deus, a palavra diz que ele começa a ver claramente. Por isso perceba que existe uma geração que não está perdida, irmãos. Ainda que muitos falem, a gente ouve em muitos lugares às vezes, e às vezes alguns homens até de Deus vêm falar com a gente, fala, pastor, que essa geração, fala, meu irmão, profetiza sobre eles, essa geração não está perdida não. Talvez falte um pouco de clareza, talvez falte um pouco de iluminação no entendimento, talvez falte iluminação na mente. Perceba que a caminhada com Jesus ela é processual, irmãos. Então certamente você que está aqui, você chegou aqui tendo um entendimento sobre o reino de Deus e a sua palavra, e conforme o tempo vai passando, isso vai amadurecendo, isso vai desenvolvendo, sim ou não? E a gente vai tendo mais clareza daquilo que Deus quer comunicar, daquilo que para onde Deus está apontando, para onde Deus está nos levando. Isso trata-se da clareza, irmãos. Por isso o que as pessoas têm hoje não é falta de Deus, é falta de clareza, falta de discernimento, talvez falta de entendimento sobre o tempo e o modo que estão vivendo. Tá todo mundo hoje aqui, se você olhar daqui de cima, você vai ver todo mundo hoje aqui bem agasalhado. Por quê? Porque está frio, a estação que está entrando é o inverno. E no inverno faz frio. Então no inverno nós botamos os casacos, irmãos, porque a gente tira lá do armário, aquele casaco está com cheiro de guardado. Você tira de lá, bota no sol, bota para lavar, porque já está muito tempo guardado. E agora você vai usar o... Por que mudou a estação? Mudou a estação, muda a movimentação, muda a forma da gente se vestir. Muda a forma de comer, irmão. Sabia que no inverno você come mais, irmão? Você vigia, hein, varão? Vigia. Que o inverno é bom para comer, irmãos. Não é? No inverno a gente acaba comendo mais. Então as estações mudam. E a gente precisa entender o tempo e o modo para que a gente não se perca, irmãos. Isso só é possível com clareza daquilo que Deus está comunicando nas suas escrituras. Por isso o problema não é a ausência de luz, mas talvez falta de calibrar a visão. O que Jesus fez com ele foi que Jesus tocou nele, e depois Jesus deu uma calibrada na visão. Talvez falte um toque mais profundo para trazer discernimento espiritual para aquilo que nós estamos vendo. Por isso esse cego, ele representa uma realidade espiritual, irmãos. Pessoas que tiveram um encontro, mas ainda não têm clareza. Irmãos, é possível, pastor, ter um encontro com Deus e não ter clareza? Claro que é. Jesus já tinha pego ele pela mão, irmão, estava caminhando com ele de mão dadas. E aí Jesus tocou nele a primeira vez, e a palavra diz que ele não tinha clareza ainda. Por quê? Porque ele estava passando por um processo de relacionamento com Cristo. Então é possível que pessoas encontrem Cristo, mas não tenham clareza absoluta da sua palavra. Assim são, por exemplo, as pessoas que chegam e iniciam uma fé. Elas ainda não têm clareza. Nós precisamos ensinar elas. Certa vez, falando com o Marcelo, falando com alguém do PG do Marcelo, falou, pastor, eu tinha dúvida sobre isso aqui, mas eu conversei com o Marcelo, com o Margarete lá no PG, eles me ensinaram sobre isso, a partir de agora eu vou fazer assim. Faltava o que para ele? Ele não tinha um coração duro, endurecido, faltava clareza. Faltava alguém que ajudasse ele a entender as escrituras. Faltava alguém que pudesse mostrar para ele que aquilo que ele está vendo não é só não é só aquelas coisas naturais, mas que existem coisas ali que são espirituais, que são mais profundas. E quando você traz clareza, a pessoa pode assumir o seu destino, caminhar em direção àquilo que Deus tem, irmãos. Amém? Por isso é muito importante entender isso. Algumas pessoas que já foram tocadas, mas ainda estão vendo um evangelho de forma distorcida. Muitas pessoas distorcem aquilo que Deus está fazendo ou querendo fazer nesses dias, mas não é por maldade, é por falta de clareza, por falta de entendimento. É por isso que Deus levanta pessoas, por isso que Deus levanta homens e mulheres de Deus em muitos lugares, para que a gente possa ter clareza daquilo que Ele quer comunicar nesses dias. Amém? Abre comigo em Efésios capítulo 1, versículo 18, irmãos. Efésios 1, 18, olha o que está escrito lá, olha o que Paulo escreve aos Efésios. Peço que Ele, que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. Por quê?
para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. O que Paulo está dizendo, irmão? Se você não tiver uma iluminação do céu, uma revelação do céu sobre aquilo que Deus tem para você, pode ser, ou pode ser não, certamente você não vai andar na sua vocação. Por quê? Porque você não vai ter discernimento do que Deus quer. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados nesses dias. Por quê? Porque um toque de Deus sem entendimento pode gerar uma experiência fantástica, mas não gera direção. Direção só com clareza, só com revelação, só com entendimento. Um encontro com Deus gera uma experiência sobrenatural e fantástica. Todo mundo que encontrou com Deus passou por situações incríveis, teve experiência incrível com Deus. Mas o que Deus quer de mim, de você, não é só uma experiência. Deus quer clareza, Deus quer discernimento, Deus quer iluminar nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que nós estamos vivendo. Irmãos, se a gente não tiver essa clareza, aquilo que Deus tem derramado sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, pode se perder durante a jornada. Por quê? Porque você pode pegar o caminho errado, porque você não teve clareza. Então essa palavra, irmãos, ela não fala só de uma cura, de um ato físico. Essa palavra revela para a gente a necessidade da busca por entendimento. Isso se faz como? Estudando as escrituras, ouvindo, mas também buscando o Senhor em oração, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento. Porque certamente todos aqueles que estão aqui já tiveram um encontro com Jesus, já foram tocados por Ele. Mas talvez essa noite seja uma noite que você pode falar para Ele. Irmãos, eu vou falar para você, não se sinta envergonhado de falar isso, como se você já soubesse tudo, porque você não sabe, eu não sei. Eu tenho pedido para Deus, falo, Senhor, me dá clareza. Senhor, me revela a sua palavra, me dá entendimento. Você pede isso, irmãos, para Deus? Se você não pede, começa a pedir, cara. Você vai ler as escrituras de formas diferentes. Você não vai ver mais só Jesus curando um cego para ele voltar a enxergar e poder caminhar e ter independência. Não, você vai ver Jesus curando um homem que agora não tem mais independência porque teve a visão, agora tem independência de Cristo. Porque quando Deus te traz clareza, você não se torna independente, você se torna dependente dele, cara. E é isso que ele está nos ensinando com essa passagem, é algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Por isso eu creio que ele vai ajustar a nossa percepção, ele vai curar as nossas interpretações equivocadas, ele vai restaurar a nossa visão interna. Amém, irmãos? Você crê nisso? Agora olha que precioso, a primeira coisa que eu aprendo aqui, depois dessa breve introdução, é que o ambiente errado distorce a visão. Por que será que Jesus falou para ele não entrar na aldeia, irmãos? Falou, estou te curando, mas não entra de novo na aldeia. Volta para casa, mas não entra na aldeia. Por quê? Porque ambientes equivocados vão distorcer a visão, irmãos. Por isso a palavra vai falar no versículo 23, como você leu, que ele levou ele para fora da aldeia. Perceba que Jesus pegou ele pela mão e tirou ele da aldeia. Por quê? Eu não sei se vocês viram, hoje eu estava fazendo o estudo dessa palavra e eu resolvi fazer uma postagem lá. E botei lá o material que eu estava usando. É muito importante que a gente compreenda o contexto, irmãos, daquilo que a gente está falando e estude sobre o tempo, sobre a cultura, para que a gente possa compreender a mensagem, irmãos. Então você vai ver, abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, versículo 21. Perceba em que lugar Jesus está ali manifestando uma cura. Por que Jesus tirou ele de lá? Por que ele tirou ele de lá? Mateus 11, 21 diz o seguinte: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Jesus repreendendo. Por quê? Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Jesus está falando o seguinte: vocês são incrédulos de Betsaida. Se vocês crescem como aquele povo de Sidom lá, se vocês crescem como eles, os sinais que eu fiz aqui já teriam feito vocês se arrepender. O que eu entendo aqui? Que Betsaida era um lugar de incredulidade, irmãos. Esse lugar pelo qual Jesus está passando e tem um cego de nascença, era um lugar de credibilidade, um ambiente cético à presença de Deus. Um ambiente cético à presença de Deus. O que Jesus faz então? Ele não perde tempo, irmãos. Ele não fica discutindo com o ambiente. Ele pega aquele filho.
Aquele homem, ele pega pela mão e ele retira ele daquele ambiente, ele transporta ele para uma nova realidade, porque daí profeticamente você entende. Quando Jesus fala que está tirando de lá, não tem a ver com a geografia, tem a ver com o ambiente, irmãos. É Jesus nos transportando de um lugar para outro. O que Jesus quer fazer comigo e com você, nos dando clareza, é nos transportar de um ambiente de trevas para um ambiente de luz. Assim como está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do Filho do seu amor. Amém? É o que Jesus está fazendo com esse cego, está transportando ele de realidade. Não é só uma cura física, irmãos, é uma transferência de ambiente. E não é geográfico, é espiritual. Eu quero que você perceba isso. Talvez você está aqui essa noite e talvez você já tenha tido um encontro com Deus. Talvez você esteja nesse processo, você já começou a enxergar, mas algumas coisas ainda estão distorcidas. E talvez Deus queira dar um toque mais profundo nos seus olhos, no seu coração, no seu entendimento, para que você possa ter uma revelação clara de quem Ele é. Amém? E todos nós precisamos disso, irmãos. Todos nós, pode ter certeza, daqui a uma semana nós vamos ter novas revelações, novo entendimento, porque Deus é um Deus de renovo, é um Deus de novo. Todos os dias Deus renova a nossa mente, irmãos. Todo dia a palavra dele é viva, cara. Jesus aqui está revelando o reino de Deus, tirando aquele homem da escuridão. A cegueira deixa o homem aonde, irmãos? Num lugar de escuridão, de trevas. E Jesus está falando, cara, o que eu tenho para você não é trevas, o que eu tenho para você é luz. É um ambiente iluminado, um ambiente de revelação. E Deus não negocia com o ambiente que rouba a sua visão, irmãos. Ele te tira dele. Amém? Ambientes que roubam a nossa visão, Deus nos tira, Deus nos remove. Alguns lugares não estão vivendo em pecado, mas estão limitando a forma com que nós enxergamos. Existem conversas que vão distorcer, existem relacionamentos que confundem, existem culturas que enfraquecem a percepção daquilo que Deus está querendo nos comunicar. Isso tudo que eu falei são ambientes que distorcem a visão, conversas inadequadas, relacionamentos que mais confundem do que trazem discernimento e revelação. Coisa boa é você se relacionar com um homem de oração, com uma mulher de oração, coisa boa, irmãos. Por quê? Dificilmente você ouve bobagem. Não distorce a sua visão. Ajuda a alinhar, ele ajuda a calibrar a sua visão. Homens e mulheres de oração nos ajudam a calibrar a nossa visão, calibrar o nosso entendimento, ter mais esclarecimento, mais discernimento de Deus. Amém? E aí fica uma questão para mim e para você: que ambiente está definindo a forma como a gente vê, irmãos? Como a gente enxerga, em que ambiente que a gente está inserido. E aí eu não estou falando da denominação da igreja, eu estou falando do ambiente que você vive, cara. Porque aquilo que você vive aqui, você tem que viver na sua casa. Aquilo que você vive na sua casa, você tem que viver no seu emprego, na sua empresa. No reino dos céus não tem dualismo, irmãos. Amém? Não tem. E nessa passagem você vai perceber que Jesus trata daquele homem como um filho. A palavra diz que ele pegou aquele homem pela mão. Perceba que algumas curas de Jesus, praticamente todas elas, existe toque. Existe toque. Nessa passagem, a palavra diz que Jesus pega ele pela mão. Isso não é pressa, irmãos. Jesus não pegou ele pela mão para arrancar ele de lá porque ele estava com pressa. Isso é expressão de paternidade. Jesus não trata os filhos de qualquer jeito, ele pega pela mão e conduz. Porque Jesus é um sábio condutor. O Espírito Santo que ele nos deixou é um sábio condutor. Ele nos guia, ele nos conduz, ele habita em nós. E aqui ele está sendo representado por esse toque, por essa pegada de mão. Jesus não está apenas curando um cego, ele está conduzindo um filho. O que Jesus quer comigo e com você nessa noite não é só falar de uma cura física de alguém que voltou a enxergar, é de falar de uma condução espiritual feita por Ele e pelo Espírito Santo que Ele nos deixou aqui. Amém? É isso que Ele deseja, irmãos. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceba como a palavra se conecta. Em Efésios, Paulo vai dizer: olha, é necessário que os seus olhos do seu coração sejam iluminados. Aí Paulo vem e fala: olha, todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Aí você está lendo aqui que Jesus pegou o cara pela mão e guiou ele, depois trouxe clareza aos olhos dele. Ou seja, existe uma mensagem aqui para mim e para você. A mensagem é: ei, eu quero tocar você num lugar mais profundo, porque eu tenho coisas novas para te revelar, eu tenho caminhos para apontar para você, eu tenho direção para te dar, e você só vai viver isso
se você permitir que eu toque você de novo. Pastor, Deus já tocou em mim também, mas eu peço, Senhor, me toca todo dia. Não se contenta com um toque só não, irmãos. Pede para Ele continuar tocando. Amém? Pastor, eu já estou enxergando. Pede para Ele continuar liberando a sua visão, abrindo seus olhos. Os filhos não são controlados, os filhos são guiados e conduzidos, irmãos. A mão de Jesus não é controle, é direção. A mão de Jesus, quando está sobre nós, não é controle, é direção. Jesus não quer controlar a sua vida. Jesus quer dar direção para ela. Jesus quer apontar um caminho para você, é isso que Ele quer fazer. Não tem a ver com controle, tem a ver com direção. Agora perceba que para que isso aconteça, existem processos. E processos são provas de amor, não ausência. Amém? Teve um processo aqui. Jesus cuspiu e impôs as mãos. Primeiro Jesus tocou, depois Jesus vai e toca de novo. Ou seja, existe um processo pelo qual esse homem passa. Jesus poderia fazer isso num instante, sim ou não? Podia fazer, ei, volte a enxergar. Mas é porque Jesus é pedagógico, irmãos. Ele escolheu fazer de forma processual, para que você entenda e não seja imediatista com Deus. Continue clamando a Deus por aquilo que você anseia no seu coração, mas não seja imediatista. Deus tem o seu tempo, tem os processos dos quais nós precisamos passar. Por quê? Porque filhos não precisam só de resultado, filhos precisam de formação. Amém? Eu vou repetir, filhos não precisam só de resultados. Filhos precisam de formação. Se fosse só o resultado que a gente precisasse, quando você encontrasse com Jesus, Ele de forma fulminante arrancava a nossa vida dessa terra e nos levava para a glória. Não é? Afinal de contas, você encontrou com Ele. Para quê? Para viver com Ele. Então Ele leva você para a glória. Não. E você encontra com Ele, Ele permite que você fique nesse lugar. Para quê? Para desenvolver você. Para trabalhar no seu coração, trabalhar no seu entendimento, trabalhar na sua mente. Para que você seja desenvolvido por Ele. Porque Jesus trabalha com processos. Filhos precisam de formação. Filhos precisam ser formados, amém? Nós estamos aqui fazendo o quê? Sendo formados, forjados por Deus. E nós necessitamos disso, irmãos. Por isso é tão necessário as nossas reuniões. Por isso é tão necessário estar num pequeno grupo. Por isso é tão necessário estar na classe de ensino, passar por lá. Por isso é tão necessário estar nos cultos, irmãos. Porque nesses lugares Deus vai formando em nós. E perceba que Deus não estava atrasado na cura daquele homem, irmãos. Deus estava só aprofundando a sua identidade. Quando Deus tocou a primeira vez e não curou plenamente, Deus não estava atrasado em promover a cura. Deus não estava equivocado no que Ele estava fazendo, Ele só estava aprofundando a identidade. Ele falou, quero te ensinar, presta atenção, vou tocar em você uma vez. Olha, o que você vê? Eu vejo homens, mas vejo como árvores. Isso. Agora não vamos passar por mais um processinho. Mais um pouquinho, agora eu toco de novo. E agora? Agora eu vejo claramente. Agora eu vejo de forma clara. O processo revela quem você é quando o resultado ainda não chegou, cara. Por isso que é necessário que você passe por ele. Os processos vão revelar quem nós somos antes do resultado. Quando tudo está no início, é mais difícil acreditar. Mas é a forma como eu lido com o início, com a adversidade, com o processo, antes do resultado, que revela quem sou eu. Isso revela o meu caráter, revela quem sou eu, revela a minha fé. Por isso, processos não são castigos de Deus. São ferramentas para Deus gerar maturidade em mim e em você. Todo processo que Deus nos permite passar é para gerar maturidade em mim e em você. E tem processos que a gente até questiona, fala assim, mas por que tem que passar por isso? Às vezes processos familiares, irmãos, né? Situações difíceis. E Deus nos permite para quê? Para nos desenvolver, cara. Fazer a gente crescer, amadurecer. Mas você vai perceber aqui que uma visão distorcida vai produzir uma interpretação equivocada. No versículo 24, aquele homem diz que viu os homens como árvores. Ele não está mais cego, irmãos. Se ele está vendo alguma coisa, ele não está mais cego. Mas ele ainda está confuso. Por quê? Porque uma visão distorcida vai afetar os seus relacionamentos. Lembra que eu falei aqui, acho que foi semana passada eu falei sobre isso. Que um coração ferido, ele interpreta de forma equivocada. É a mesma coisa, visão distorcida vai distorcer os relacionamentos. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e talvez você não vá conseguir discernir e entender realmente o que elas estão querendo transmitir para você. Por quê? Porque a sua visão está distorcida.
Isso afeta os nossos relacionamentos, irmãos. Visão distorcida vai afetar as nossas decisões. Às vezes você tem uma decisão importante para tomar. Ora, irmãos, pede a Deus para que te dê clareza, porque uma visão distorcida pode ser que comprometa as suas decisões. Às vezes tem decisões importantes para tomar. É necessário que você tenha uma visão clara. Visão distorcida, ela vai deformar a sua identidade. Você vai se olhar no espelho e vai ver uma pessoa que Deus não vê. E talvez esse seja o pior resultado de uma visão distorcida. É alguém que se olha no espelho e vê somente alguém que, quando se olha no espelho, vê somente um empregado de Deus, alguém que trabalha para Deus. Ou então alguém que se olha no espelho e se vê distante de Deus, que não consegue ver a paternidade de Deus. Não, Deus quer que você se enxergue no espelho como você é, com uma visão clara. Você é filho de Deus. E é assim que Deus quer que você se veja quando você se olha no espelho. Não menospreza quem você é, porque foi Deus que te fez, cara. Foi Ele que te formou, foi nas mãos dEle que você foi criado, que você foi gerado. Ele que te deu forma, e se foi Ele que te deu forma, você não pode desprezar quem você é. Para com esse negócio, não tem isso não, irmãos. Que eu sou... Não, você é uma bênção, irmãos. Você é filho de Deus, você é uma bênção, cara. Foi Deus que te formou, que te forjou. Então uma visão distorcida vai corromper a identidade. Aquele homem tinha uma identidade até o dia que ele encontrou com Jesus. Agora não se engane. Toda vez que um homem tem clareza no seu entendimento, na sua visão, ele se torna um problema. Se torna um problema para a religião e até para os seus familiares. Muitas vezes acontece isso. Não vou me aprofundar nessa parte, mas muitas vezes acontece isso também. Não se preocupe se a hora que a sua visão estiver clara, alguns problemas se apresentarem diante de você. Porque as pessoas não gostam de ver pessoas que veem claramente. Amém? Uma visão distorcida corrompe e compromete o nosso destino, irmãos. Quando a visão que nós temos está equivocada, até o certo parece confuso. Você não consegue discernir nem o que está certo. Às vezes o negócio está certo e para você está confuso. Ele vê pessoas como coisas, e isso é muito grave, irmãos. Quantos estão tratando pessoas como objetos porque não conseguem enxergar corretamente? Quantos líderes espirituais, estou falando só de pastores não, estou falando de todo mundo que exerce algum tipo de liderança ou de influência, está tratando pessoas como coisas, como números. Está querendo somente acrescentar números, quando deveria estar cuidando com carinho, com compaixão, tendo zelo. Por quê? Por causa de uma visão distorcida, irmãos. Mas você vai perceber aqui que Jesus é tão incrível, que Ele não aceita resultados parciais. Jesus é pleno, irmãos. Amém? E o que Jesus tem para mim e para você nessa noite é plenitude. Jesus tem para mim e para você plenitude. Você vai perceber, durante essa palavra, esse texto, você vai perceber que Jesus não aceita resultados parciais. Ele não se contenta com resultados parciais. Por isso, Ele torna a impor as mãos daquele homem. Está escrito no versículo 25, que Jesus tornou a pôr a mão naquele homem. Jesus poderia parar por ali, mas Ele não parou. Por quê? Porque o padrão do céu não é melhora, o padrão do céu é plenitude. Anota isso, meu irmão, o padrão do céu não é reforma, não é melhora, o padrão do céu é plenitude, até a estatura do varão, perfeito. Trava a língua, irmãos. Difícil, hein? Cadê minha fonoaudióloga? Luísa, glória a Deus, me ajuda. Amém? O padrão do céu, irmãos, não é melhor, é plenitude, amém? Deus não vai te deixar no meio do caminho, Ele vai te levar até o lugar de plenitude, você crê nisso? Assim como Ele fez com aquele homem que foi curado parcialmente, mas logo depois Ele tocou de novo e levou ele a um lugar de plenitude. Deus quer nos levar para um lugar de plenitude. Ele não quer deixar você na beira do caminho, irmãos. Ele não quer deixar você parando no meio do caminho. Então, por favor, entenda isso. Não se torne mais fraco, ou não desanime. Não pare porque os processos às vezes parecem que estão demorando, ou porque não aconteceu no seu tempo. Não faça isso. Talvez seja só Deus calibrando a sua visão para que você possa ter plenitude naquilo que Ele tem logo ali na frente. E olha, às vezes o milagre de Deus está a um passo de você. E aí você para. A um passo. Uma visão distorcida compromete o nosso destino, irmãos. Você já ouviu aquela história do alpinista que estava pendurado num lugar muito, muito frio? Estava congelando. Uma grande nevasca caiu sobre ele. Ele estava lá pendurado naquela corda e estava preso num... Esqueci o nome que eles dão para aquilo, que prende na pedra. O alpinista prende e segura. E ele estava lá preso naquela corda com uma nevasca muito forte.
E ele começou a ficar congelado. Ele falou, cara, eu vou morrer de hipotermia aqui, eu preciso sair daqui. Ele começou a orar, falou, Senhor, para com essa nevasca, que essa nevasca pare. E aí ele ouve uma voz: corta a corda. Corta a corda. Uma voz trazendo clareza para ele, mas a visão dele estava distorcida. E essa história conta que ele falou, não vou cortar a corda porque eu vou tentar sobreviver à nevasca, porque se eu cortar a corda eu morro. Tempos depois, pessoas passando por aquele mesmo caminho encontraram aquele homem, congelado, pendurado numa corda, a 1 metro do chão. Corta a corda. Talvez você tenha que cortar alguma corda hoje. Não tenha medo, irmãos. Talvez você esteja a 1 metro do seu milagre, um passo do seu milagre. E aí a gente fica com medo. Aí vem uma voz do Espírito e fala, ei, corta a corda. E a gente quer ficar num lugar de segurança. A gente acha que o que nos dá segurança é a corda. A gente acha que o que nos dá segurança é o grampo. A gente acha que nos dá segurança é o grampo que está prendendo a corda. Não, irmão, não é isso que te dá segurança. O que te dá segurança é o Senhor e a voz do Espírito Santo. Se Ele falar corta a corda, corta a corda. Se Ele falar avança, avança. Se Ele falar para, você para. Você é conduzido conforme o Espírito Santo. Você é conduzido conforme esse homem que Deus te pega pela mão, te conduz e te leva. Então não se deixe enganar por visões distorcidas, por palavras distorcidas, por pensamentos distorcidos, por opiniões distorcidas que afastam você do seu destino. Não permita, porque essa noite é uma noite de clareza, cara. Essa noite é uma noite que Deus quer nos trazer clareza. Como eu gostaria que isso aqui tivesse com mais pessoas aqui ouvindo essa palavra. Mas você pode assistir nas nossas redes sociais. Porque às vezes o que falta para a pessoa é só clareza, para ela cortar a corda, para ela poder dar continuidade naquilo que ela tem para viver. Por isso, aprenda isso. Deus não vai te deixar no meio do caminho, irmãos. Ele vai te levar para um lugar de plenitude. Mateus 28, versículo 20, lá no finalzinho, no id de Deus, lembra? Na grande comissão ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês, todos os dias, até o final dos tempos. Não tenha medo não, porque é Ele que está conosco, irmãos. O reino de Deus não trabalha com meias medidas, Ele trabalha com medidas plenas. Amém? Eu não sei o que Deus está te mostrando nesses dias, mas eu vou orar para você aqui no final, já estou terminando, já estou encerrando, e eu vou orar no final para Deus te dar clareza. Eu não sei quais são os negócios que Deus está colocando diante de você, eu não sei quais são as oportunidades de emprego que Deus está colocando diante de você, eu não sei quais são as portas que Deus está abrindo para você, mas uma coisa eu sei, você precisa ter clareza, para ser conduzido e guiado pelo Espírito, para que aquilo que Deus está colocando diante de você não perca o propósito, amém? Para que aquilo que Deus está colocando diante de você não perca o propósito, não seja algo sem propósito, seja algo que está alicerçado nele. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz, portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ei, Deus tem perfeição sim, irmãos, para mim e para você. Ele não busca a perfeição em mim, porque em mim Ele não encontra. Mas Cristo em vós, sendo a esperança da glória, tem que existir uma medida aí dentro também. Tem que existir uma medida aqui dentro também. A gente não pode usar mais isso como desculpa para viver as nossas mazelas, não. É até que chegue a estatura do varão perfeito, de degrau em degrau, de glória em glória. Mas Deus tem essa medida para mim e para você. Deus não tem meias medidas, irmãos. E fica tranquilo que quem vai te conduzir a esse lugar é Ele. Ele não só quer nos reformar, nos melhorar, Ele quer nos levar para um lugar de perfeição, assim como Ele fez com aquele cego. Agora aprenda uma coisa para a gente encerrar. Aprenda isso que é importante. Visão clara exige novo posicionamento. Anota isso, irmãos. Visão clara, guarda aí na sua mente. Visão clara precisa de novo posicionamento. Deus te deu uma visão, se posiciona. Ele falou, olha, volta para a tua casa, mas não entra na aldeia. O que Jesus está falando aqui é simples. Ele está falando, olha, quando você tem um toque meu, quando eu toco em você, quando a sua visão é restaurada, quando você tem clareza, você pode voltar para sua casa,
Mas você não pode viver no mesmo ambiente que você vivia antes. Agora você volta para lá. Mas agora você não vive o ambiente que está lá. Agora você transfere o ambiente que está em você. É isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer que a gente transfira o ambiente que está na gente. Por isso, volta para a tua casa, mas não entra na aldeia. Amém? Jesus manda ele voltar, mas fala, você pode voltar para aquele lugar, mas você não vai entrar lá. Aquele lugar não pode mais entrar em você. Agora é você que vai transbordar. Não entre na aldeia. Deus ajusta a sua visão e depois Ele ajusta a sua direção. Ele que mostra para onde você tem que ir. Não adianta ver certo e continuar vivendo no lugar errado, irmãos. No ambiente errado, com um posicionamento equivocado. Porque se Deus consertar a nossa visão, se Ele calibrar a nossa visão, nós precisamos mudar de postura. Isso exige uma postura nova de mim e de você. Isso existe uma postura nova nossa nessa noite. Fica de pé comigo no seu lugar. Ah, pastor, mas eu estou andando em santidade, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando o Senhor. Ei, mas Deus tem mais, cara. Existe mais. Você acha que você já chegou lá? Não, nós não chegamos lá ainda. Então existe uma medida para mim e para você. A medida é plena, mas é necessário que tenha uma nova postura. Por isso não importa para onde você vai andar, onde você vai entrar. Não importa se é a aldeia de Betsaida, não importa. O que importa é, ei, você tem clareza? Deus tocou você, você tem clareza? Então volta para a tua casa, mas não vive de novo nesse ambiente. Quem volta para casa, quem volta para o mesmo ambiente, perde a clareza que recebeu, irmãos. Por isso, revelação sem posicionamento vai gerar frustração. Amém? E a partir de agora não é mais ensino, irmãos. A partir de agora é uma ativação profética sobre a sua vida. Feche seus olhos comigo. A partir de agora não é mais um culto de ensino, mas é uma ativação profética sobre você. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, cara. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Se você quer receber clareza e discernimento espiritual, eu quero convidar você para você vir aqui na frente, que eu vou declarar uma palavra sobre você. E entenda uma coisa, em ambientes proféticos como esse, palavras se tornam sentenças. E eu quero declarar sobre você que você vai viver um novo tempo, de uma nova visão. Você vai ter clareza no seu olhar, você vai ter iluminação no seu entendimento. Em nome de Jesus, esse é um tempo em que Deus está nos convocando, cara. Por isso não tenha vergonha, não tenha medo. Ei, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos profetizar. Em nome de Jesus.